os pequenos e médios bancos normalmente vão pagar uma rentabilidade maior, e para aquele investidor, não precisa nem ser pequeno necessariamente, como você tem vários bancos, você pode ter um valor até maior investido, mas para o investidor que coloca até o limite da garantia do Fundo Garantidor de Crédito, é basicamente um investimento mais seguro, está no rol dos mais seguros, né, junto com títulos públicos, por exemplo, está no rol dos investimentos mais seguros possíveis de ser feitos. Sobre os riscos envolvidos no investimento em bancos de pequeno e médio portes, eu converso agora com o Fernando Bento, que é assessor financeiro. Um momento de crise, mas que as pessoas buscam uma rentabilidade maior, justamente oferecida por estas instituições. Mas gostaria que você falasse desses riscos. Então, é importante dizer, eu acho que a gente tem um momento mais complicado em termos de economia, né, macroeconomia, e política principalmente, né, que a gente está nesse momento muito difícil. Mas a gente tem essa estrutura do Fundo Garantidor de Crédito, que é uma estrutura extremamente robusta para o investidor, né? Então, o primeiro ponto que eu queria fazer em toda a conversa é que, a despeito do cenário complicado, turbulento que a gente está vivendo, né, acho que ninguém se lembra, né, de ter visto um cenário tão complexo e difícil em termos econômicos e políticos. É uma coisa realmente inédita na vida do brasileiro. E a gente causa muita ansiedade para o investidor. O investidor fica, mas aonde que eu posso estar tranquilo? Aonde que a gente pode estar investindo com uma segurança maior, dar com o meu perfil, um perfil mais conservador, eu não quero tentar botar meu patrimônio em risco. E aqui a gente tem uma grande oportunidade, é incrível. Justamente nos pequenos e médios bancos, dado que é importante, dado o Fundo Garantidor de Crédito, que garante para cada investidor e para cada banco, então, por CPF e CNPJ, garante o valor de R$250 mil por investidor e por investimento. Então, o mesmo investidor pode ter lá com 4 bancos, você consegue ter R$1 milhão, que é uma boa quantia, né, que você consegue estar investido, com uma garantia muito forte, que é do Fundo Garantidor de Crédito, que a gente vai, né, explorar um pouquinho mais, que é o Fundo Garantidor de Crédito, por que era tão bom, como é que a gente, né, pode ter tanta certeza que esse fundo é tão robusto. Bom, primeiro, já pegando aqui o gancho, primeiro porque ele já tem lá passou de 44 bilhões de reais lá disponíveis para você poder dar de garantia para uma eventual, né, quebra de um banco. Na verdade não é nem quebra que tem, quando você tem a intervenção do Banco Central, já é dado naquele momento, né, quem é investidor daquele banco já faz jus a receber os seus recursos até R$250 mil, por conta do Fundo Garantidor de Crédito, que vai lá e te acredita, te dá esse dinheiro para o investidor. Então é uma garantia muito robusta, né, e dá muito, é uma rede de proteção para o pequeno investidor muito forte. A gente sempre tem defendido, tem falado, olha, num momento como esse, muito complicado, você ter esse tipo de garantia é um benefício muito grande. A gente até comenta, até a gente fala, no mercado financeiro não existe almoço de graça. Para não falar que existe, aqui estamos quase com almoço de graça. Porque você vai conseguir uma rentabilidade muito mais alta, né? Você vai conseguir, os pequenos e médios bancos normalmente vão pagar uma rentabilidade maior, e para aquele investidor, não precisa nem ser pequeno necessariamente, como você tem vários bancos, você pode ter um valor até maior investido, mas para o investidor que coloca até o limite da garantia do Fundo Garantidor de Crédito, é basicamente um investimento mais seguro, está no rol dos mais seguros, né, junto com títulos públicos, por exemplo, está no rol dos investimentos mais seguros possíveis de ser feitos. Mas isso exige um monitoramento por parte do investidor, que ele não pode manter ali na conta, no investimento, mais que R$250 mil para não incorrer em risco, né? Foi bem lembrado, Luciana, acho que isso é importante, né? Então, a gente até lembra, né, nessa conversa que nós temos com os investidores, que esses 250 mil seria interessante ele pensar lá no vencimento, né? Então, investe um pouco menos hoje, vai fazer um investimento, por exemplo, por um ano, né? Você tem juros aí do período de 14%, mais o quanto ele paga acima desses juros de 14%, imagina um valor, uma margem de segurança, e aplica, por exemplo, 200 para ter 250 no prazo de um ano. Todo esse cuidado por conta já de um histórico de processos de liquidação de bancos de pequeno porte, processos traumáticos que envolveram aí prejuízo para muita gente, não é? Então, esse ponto de novo é importante. Teve muita gente que teve prejuízo, sim,
Mas nunca, sempre aquela ressalva, né? A gente tem que salientar aqui, o papel do fundo ganhador de crédito. Ele sempre pagou e vai pagar, né, até aquele montante que ele está garantindo. Hoje é 250 mil, no passado foi 70 mil, né? Já foi até menos do que isso no passado. Então, acho que essa questão do valor que você está investindo em valor futuro, para você garantir, para não correr nesse tipo de problema, esse problema de risco, é um risco desnecessário. Você não precisa investir mais do que 250 mil em bancos pequenos e médios. Não há necessidade, porque você tem muitos emissores que estão ofertando CDBs, outros instrumentos de captação, LCA, LCI, em diversas plataformas. Então, você tem uma oferta boa no mercado, é muito saudável. De boas operações, né, com taxas muito boas para você correr esse risco de passar 250 mil. Então, o histórico que a gente tem, na verdade, eu acho que é interessante, ele é positivo para aquele investidor que respeitou esse limite, né? E tem algum perfil de investidor que não está, né? Você colocando fundos hoje, por exemplo, é um investidor institucional, ele não tem mais essa garantia do fundo garantidor de crédito. Então, nós estamos falando de pessoas físicas e jurídicas, né, não financeiras. E esses investidores, esse perfil, e até aquele montante, todo o histórico que a gente está comentando, ele, na verdade, ele valida, né, o processo, ele dá força para o fundo garantidor. Você não tem um caso, ninguém quer falar, pô, eu perdi dinheiro, eu investi lá, não tem um caso, e não tem como ter, né, o fundo garantidor está com recurso para isso, a natureza, se for lá ver qual que é, né, a missão do fundo garantidor de crédito, é essa só. Então, quanto mais rápido ele fizer, com mais eficiência ele fizer o pagamento para o investidor de um banco pequeno ou médio que eventualmente tenha uma intervenção do Banco Central, é melhor para ele, quer dizer, ele está cumprindo bem o papel dele, né? Então ele tem esse interesse, a missão única, o principal, essencial dele é essa. Então todo histórico é positivo para esse investidor que respeitou o limite. Para quem não respeitou o limite, infelizmente nós tivemos casos assim, né? Pessoas de diversos bancos, diversos casos passados que falam, não, esse banco eu conheço a gestão, etc. E é um pouco difícil que em algumas situações você está achando que você está acompanhando o balanço, você sabe o que está acontecendo e infelizmente acontecem coisas no semestre seguinte, no trimestre seguinte, que não é difícil de prever, né? Existe casos de fraudes, inclusive, que é muito difícil de prever. Então a gente, né, sempre de uma forma cautelosa, prudente, né, a gente sempre fala, pô, respeitar o limite do fundo ganhador de crédito é a melhor coisa que a gente pode fazer, você como investidor, pessoa física ou eventualmente uma empresa não financeira. Hoje, como funciona o fundo garantidor? Como ele é administrado? A administração dele é profissional, né? Então é uma gestão privada, uma coisa que é bacana de falar também, ele não depende de dinheiro de orçamento do governo, né? Então, eu já escutei de investidor falar, puxa, mas olha, se a gente precisar de recursos no momento que o governo não tem, né, passa por um problema fiscal e não tem recurso para colocar no fundo garantidor para nos pagar. Eu falei, não. É importante salientar, esse dinheiro não é um dinheiro do governo, né? A origem dos recursos do Fundo Garantidor de Crédito vem sempre dos bancos. Quando alguém vai lá, empresta dinheiro para o banco, qualquer banco, uma parcela daquele dinheiro, uma parcela pequena, é direcionada para o Fundo Garantidor de Crédito, sempre, né? Então, toda a história. Então, por isso que o Fundo Garantidor vem crescendo no tempo. E além disso, claro, como tem 44 bilhões, esse dinheiro está investido, então o juro em cima disso também é bastante, né? E compõe receita para o Fundo Garantidor de Crédito. Então, o dinheiro dele não tem origem no governo. O governo, ele regulamentou e regulamenta o Fundo Garantidor de Crédito, mas é uma instituição privada, né? Tem uma gestão profissional, em grande medida, existem vários, né, participantes, vários gestores de mercado que estão, né, na gestão, no conselho ou na diretoria executiva do FGC, né, do Fundo Garantidor de Crédito. Então, tudo isso ajuda, né, essa boa governança ajuda também a respaldar o trabalho do Fundo Garantidor de Crédito. Então, o histórico é muito positivo, a governança é muito positiva, que nos dá a dizer que, olha, é um produto de baixíssimo risco, né, para o investidor. Houve um período de notícias de várias instituições liquidadas pelo Banco Central. De repente, houve um período de calmaria. Você acredita que agora, diante de toda essa turbulência na economia, turbulência política, pode acontecer novamente de outras instituições de pequeno e médio portes também sofrerem liquidação por parte do Banco Central? Há um risco em isso acontecer? Olha, esse risco sempre existe, né? E parte de banco, às vezes tem uma mudança grande que pode acontecer de um semestre para o outro. Eventualmente, a gente já comentou, existe a questão de fraude,
que é muito difícil de você antecipar. Então, num cenário que tem mais turbulência, eventualmente, eu acho que o risco de todo credor aumenta, né? Agora, dito isso, dado que, de uma forma geral, né, o cenário que a gente está vendo é mais complexo, e todo credor, todo mundo, né, que tem uma dívida, como o banco, ou não banco, ou de outras empresas, tem dívida, corre um risco maior, eu acho que, de novo, isso favorece, né, o investimento bancário, por conta da garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Quem compra uma debênture, por exemplo, investe numa debênture, pode ser uma boa empresa hoje. Tem sempre o risco de crédito daquela empresa, né, que também pode piorar, deteriorar, num cenário mais difícil, né, econômico. E essa debênture não tem garantia. Normalmente não tem garantia, certamente o Fundo Garantidor de Crédito não tem. Fernando Bento, muito obrigada pela sua participação aqui na Dukascop TV. Eu que agradeço. Luciene Miranda para o São Paulo Direct da Dukascop TV.